Eu acho que é muito importante a gente falar de como é que a gente faz para conseguir criar conteúdo com uma rotina tão cheia. Os últimos meses foram insanos. Rotina superlotada, muita coisa acontecendo na minha vida. Eu tive um crescimento empresarial grande, assumi alguns compromissos com empresas, eu tive uma terceira filha. E, cara, em algum momento nesse meio tempo eu falei, meu Deus do céu, eu sempre falei para as pessoas que elas deviam produzir vídeo todo dia. E aí eu comecei a ter a rotina das pessoas. E eu vi que realmente é bem mais difícil do que eu imaginava fazer vídeo todo dia. Olha que puta lição que eu tô tendo nesse final de ano, né? Eu não sei, eu acho que no final de ano a gente tá sempre meio reflexivo sobre tudo que aconteceu, né? Quero tentar te trazer alguns conselhos de como eu tenho lidado com muita coisa acontecendo na rotina, pouco tempo disponível para gravar vídeo, e eu acredito que isso vai ajudar a maioria das pessoas que me acompanha, porque eu tenho a impressão que são pais e mães de família, que tem trabalho, que tem que comparecer no escritório, ou que tem uma rotina apertada com, sei lá, gente, cliente, mentoria. Eu comecei na internet solteiro, no status social, né? Mas eu logo conheci minha esposa e comecei a namorar. Mas enquanto a gente não era casado e a gente não tinha filho, eu tinha, sei lá, todo o meu dia dedicado a fazer conteúdo e gravar vídeo, enfim, o que eu quisesse. Porque eu não tinha nenhum compromisso financeiro que me obrigasse a ter uma fonte de renda para ter um certo ganho. Isso é curioso porque muita gente que me acompanha precisa de um dinheiro. Então quando eu falo que você vai ter que aguentar alguns anos produzindo conteúdo ou crescendo na internet sem ter o dinheiro, é um pouco frustrante e, sei lá, assustador talvez. Deixa as pessoas pensando duas vezes antes de começar um negócio digital. Eu tenho um cliente meu, virou meu amigo, cara, incrível, eu admiro demais, que tem uma empresa muito grande. Empresa grande, sim, dos milhões e milhões e milhões de faturamento. E ele começou no digital há 2 anos atrás sem nada. E até hoje, o digital assim, é troco de bala comparado ao que a empresa dele faz. O que deixa ele sempre nessa dúvida, cara, por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu continuo investindo aqui? De fato, nesses 2 anos ele conseguiu crescer, ganhar seguidor, ganhar inscrito, vender mentoria, vender consultoria, vender infoproduto, mas não chega nem perto do que ele faz na empresa dele. E assim, dá mais ou menos o mesmo trabalho, né? E eu fiquei pensando muito nessa mentoria que eu faço com ele, o que eu poderia fazer para ajudar ele e como que eu tô fazendo na minha vida e como outras pessoas podem fazer. Então, enfim, desculpa a longa introdução, cara. Eu acho que o que eu vou falar aqui tem muito a ver com uma coisa específica desse livro, que é o trabalho focado. Eu vou pegar aqui, porque nesse livro Trabalho Focado, o Cal Newport vai explicar que é melhor que você se concentre em atividades que exigem concentração profunda, o que ele chama de deep work, trabalho profundo, é o que foi traduzido em português para trabalho focado. Porque essas atividades de trabalho profundo são as que mais dão retorno capital, no sentido de fato, eu ter um valor capital no mercado muito alto. Então ele vai começar o livro dizendo que algumas profissões têm um valor maior no mercado e por isso são mais bem pagas e que essas profissões envolvem trabalho focado, envolvem deep work. Eu acho que meu cachorro quer entrar, ou é meu gato, eu não sei. E aí, chega um momento no livro que o Cal Newport apresenta algumas rotinas de trabalho focado. Existe uma rotina, por exemplo, que é o que ele chama de rotina monástica. Você basicamente vai emular um monge e você vai ter muitas horas dedicadas ao trabalho focado. Acho que não é a realidade para a maioria das pessoas. E existe uma rotina que ele chama de a rotina do jornalista. Eu não sei se vou conseguir abrir aqui muito rápido, porque eu não me lembro exatamente onde está, mas a abordagem do jornalista, essa rotina, é basicamente você aproveitar todos os espaços de tempo disponíveis para ter um trabalho focado no seu dia.
Nós vamos partir dessa tese da rotina do jornalista para trabalho focado. Então, o jornalista, ele basicamente é o cara que ele tem que ficar lá na correria do dia a dia, pesquisando fatos, não sei o que, lidando com gente lá. Imagina que o jornalista que trabalha no local físico com um monte de gente ao redor. Então ele tem muita distração. E esse cara tem que se habituar a aproveitar aqueles intervalos de 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, para se concentrar profundamente e realizar o trabalho focado dele naquele momento. Porque ele não vai conseguir, como um monge, ter 5 horas, 6 horas, 7 horas de trabalho focado. Existe um livro que mudou muito a minha vida em 2018, que é A Única Coisa. No livro A Única Coisa, o Gary Keller, ele basicamente fala o seguinte, cara, você deveria encontrar qual é a sua única coisa, é esse livro aqui, e você deveria reservar um bloco de tempo de 4 horas no seu dia para você fazer essa única coisa. Tanto que ele dá um exemplo aqui, ó, um bloco de tempo de manhã que vai das 8 ao meio-dia. E assim, não é a realidade para a maioria das pessoas também. Então, esse negócio de ter trabalho focado por um longo período de tempo não tem sido mais a minha realidade. E aí, eu voltei para essa tese do jornalista que eu li com Cal Newport em 2020. E eu quero tentar te explicar essa ideia em algumas partes diferentes do trabalho do digital. Acho que o trabalho digital a gente poderia categorizar ele nos seguintes pontos. Primeiro, você precisa gerar ideias. E é aí que a maioria das pessoas trava, porque gerar ideias parece ser um negócio meio fora do teu controle, assim. Cara, como é que eu gero? Tem dia que eu sento e não consigo criar nada. Eu tenho muitos desses dias. Tem dia que eu sento que a criatividade é zero. Então como que eu gero ideias? Essa é a primeira parte. Segunda parte é conseguir de fato traduzir essas ideias para algo que pode ser explicado para outras pessoas. Então, eu gerei uma ideia, sei lá, como crescer no YouTube. Agora eu preciso traduzir essa ideia em algum tipo de... Tem que ter uma organização para que eu consiga ir para o terceiro passo, que é explicar essa ideia para as pessoas. Seja explicar num vídeo, que hoje é a minha preferência, seja escrever num texto, que eu sempre gostei também, mas hoje eu tenho feito menos, seja fazer um post no Instagram, um e-mail, não importa. Então a gente pode dizer que tem esses 3 partes já, que as 3 partes envolvem produção de conteúdo, gerar a ideia, sintetizar a ideia e explicar a ideia. A gente tem uma quarta parte, que é a parte vamos chamar de back-office, que é organizar a parte que ninguém vê do negócio, a área de membros, criar a capa não sei do que, criar o textinho que vai na página não sei da onde. Então essas coisinhas que ninguém vê acontecendo, vamos chamar tudo isso aqui de back-office. Beleza? A galera costuma chamar de bastidor aqui no digital. Né? E a gente tem uma quinta parte, que é a produção do produto. Então se eu vou vender uma mentoria, eu tenho que produzir essa mentoria. Por exemplo, a gente vendeu uma mentoria hoje, de um dia. Não dá para só esperar chegar o dia, sentar na frente do cara e falar, ei, me conta. Não, eu vou ter que pesquisar, produzir essa mentoria. Seja produzir um curso, vou produzir aqui o meu curso de como crescer no YouTube. Eu tenho lá, engenharia do YouTube, por exemplo. Ou eu tenho tempo para montar o processo do serviço que eu presto. Então, a gente tem uma agência de marketing, a gente presta serviços de marketing, tem que montar esse processo. Então, você tem basicamente 5 coisas, para não dizer que tem mais, que precisam acontecer. Numa rotina cheia, lotada, com um monte de coisa acontecendo, como é que você faz tudo isso daqui, encaixa no teu dia? Complicado, né? Aí vem a ideia do jornalista. Então, como é que eu tenho feito a coisa? Eu dividi a atenção do meu negócio, não só nessas 5, mas tem mais uma. Porque como eu tenho uma empresa com 50 pessoas que eu gerencio, que essa empresa nem é minha, e eu tenho a minha empresa que tem 22 pessoas que eu gerencio. Então, eu adicionei um 6º ponto, que é a gestão das pessoas. Gestão das pessoas é a parte fácil. Por quê? Porque é entrar em reunião. Reunião eu coloco na agenda, a reunião é que me impede de ter uma rotina monástica, o que me obriga a ter uma rotina jornalista. Então eu boto as reuniões na agenda, eu sei, aquele é o momento de lidar com as pessoas que eu gerencio. E acabou.
Eu tenho dois jeitos de fazer isso, inclusive, parêntese aqui, né? Tem um amigo meu que ele basicamente faz isso com report. As pessoas preenchem reports, me enviam, eu analiso na minha casa no horário que eu tenho e depois entro na reunião e falo com elas e dou o direcionamento. Eu não faço assim, eu faço de outra forma. Eu agendo reuniões para as pessoas me apresentarem as coisas e eu crio uma certa cadência de reuniões para que eu possa fazer as devolutivas e fazer a roda girar. Então, eu tenho um modo mais, passivo da coisa, então eu tenho que agendar a reunião para ficar ouvindo, ele já tem um modo mais ativo. Os caras mandam e eu já saio disparando, eu só recebo o report e saio disparando. Eu tenho que fazer mais reuniões que ele, por exemplo. Mas tudo bem, os dois funcionam, fecha parênteses. Então, tem o ponto da reunião. Aí vai. Eu preciso, nesses espaços de tempo, 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, executar uma das três partes. Ou eu vou ter que gerar uma ideia em um espaço de 10 minutos, ou eu vou ter que organizar uma ideia, que é o que eu menos faço. Eu vou te explicar já por que é o que eu menos faço. Ou eu vou ter que produzir, explicar a ideia, que é o que eu estou fazendo agora. Agora é 9 da noite, acabou de vir um prestador de serviço aqui em casa, a gente vai fazer uma reforma bem legal na sala e na cozinha. E aí ele foi embora, eu falei, agora é minha hora de gravar vídeo. Porque é isso aí, eu tenho esses 20, 25 minutos, depois eu vou lá ficar um pouco com a minha esposa, ler um livro, coisa e tal. Ler o livro, inclusive, faz parte desses três. Então, eu tenho esse horário de produzir a ideia que ele é bem fechadinho. É assim, ó, não tem muita margem nele. Eu tenho que conseguir sentar na frente da câmera, rápido, ligar ela, já fazer, já botar o memory card no computador e tchau. Vazo daqui do escritório, vou lá para dentro de casa. Existe esse outro momento que é o momento de gerar ideias. E o momento de gerar ideias, cara, eu consegui fazer uma parada há um tempo atrás, que é o que eu ensino já para os meus alunos, sei lá, pelo menos 2 anos, desde 2023, que é ficar usando o meu dia inteiro para gerar ideias diferentes até que uma delas se solidifique, se sedimente para que eu consiga traduzir essa ideia gerada em algum conteúdo. Então, por exemplo, você vai perceber que várias vezes eu começo meus vídeos apresentando um fato, um episódio que aconteceu comigo. Esses dias eu fui para um evento, coisa e tal. Esses dias eu conversei com uma pessoa da minha empresa, coisa e tal. Esses dias eu encontrei um amigo, não sei o quê. Esses dias eu conversei com... Então algo aconteceu, esses dias eu li um livro. Algo aconteceu na minha vida e a minha ideia sai dali. Então esse momento de geração de ideias, na verdade, ele virou uma outra coisa na minha vida, que é, eu tenho pequenos espacinhos de tempo no meu dia que eu paro e eu fico igual a galera fala que eu tava meio autista, assim, às vezes na reunião. Tá lá, o cara tá meio autista. Sem nenhum, inclusive, sem nenhum tipo de problema nessa fala, porque eu até acho que tem uns traços aí na minha família por aí, né? Mas, enfim. E aí, eu fico meio paralisado, assim, antissocial, e eu começo a pensar. E eu fico ali, pensando. E aí, esses momentos duram 5 minutos, 2 minutos, 10 minutos. Vários pequenos momentinhos em que eu me isolo do mundo. Isso me lembra muito do meu filho, porque meu filho é muito assim. Ele desliga do mundo, assim. E ele fica quietinho na dele. E aí, esse tipo de momento são esses pequenos momentinhos que eu acho para eu gerar uma ideia. Então, eu fico acumulando vários desses ao longo dos dias, e às vezes no meio de uma reunião mesmo, a pessoa vai falando, eu dou uma... Hoje estava na reunião, daí tava lá a Juliana falando comigo, de repente eu desliguei assim. E daí ela lá, desligou. Volta, nem prestou atenção no que eu falei. Deu, não, cara, aconteceu um negócio aqui, já pensei aqui e tal. Então, esses pequenos momentinhos são as explosões de... O momento, ele vira, E essa é a ideia que tu não pode perder. Essa é a ideia que tem que anotar. Então,
Você tem que ter esses momentinhos do teu dia em que você vai ter esse... vai virar um antissocial. Se eu não beber, eu fico antissocial. Você vai virar um antissocial, melhor estilo Zé Neto Cristiano. E aí você vai, em algum deles, alguma ideia muito boa vai sair. Alguma ideia vai se sedimentar e ela vai ser um conteúdo possível. Aí você precisa ter um segundo momento, que eu não tenho. Mas vou falar que você precisa, porque pela minha experiência com meus clientes, com os meus alunos, quase todo mundo precisa. Eu não tenho por uma prática de vida. Eu consegui meio que pular essa etapa. Que é o momento de pegar essa ideia que você gerou, uma dessas ideias que sedimentou, e você vai dar uma ordem para ela. E o jeito mais simples de dar uma ordem é quebrá-la em partes. E quebrar em partes é enumerar. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6, parte 7. Por quê? Porque daí quando você chegar no momento de gerar o conteúdo, ele vai sair ordenado. E quem vai estar ouvindo vai compreender. Por que eu não faço isso? Porque eu me forcei a criar um hábito de fazer isso durante a gravação. Então eu vou falando contigo e conforme eu falo contigo, eu vou enumerando e nomeando as coisas. E às vezes eu acho que sai um pouco confuso, às vezes meio prolixo, às vezes eu dou uma errada aqui, outras ali. Cara, tá de boa, velho. Tá tudo bem. Porque eu consegui poupar esses 10, 15, 20 minutos que eu gastava ajustando a ideia. E eu ganho esse tempo. E esse tempo eu uso em quê? Eu uso nesse negócio maravilhoso chamado diário ou leitura. Então, as pessoas que começarem a reparar que estão perto de mim, elas vão ver que ou eu tenho um caderninho junto comigo, ou eu tenho um livro junto comigo, para que quando sobrar esses 20, 10, 15 minutos, eu consiga mergulhar um pouquinho nisso daqui. Não, agora eu vou escrever, agora eu vou ler. Por que eu estou te apresentando isso dessa forma? Porque desde que eu comecei a ter uma rotina mais blocada em reuniões e compromissos e deixei de viver só 100% de geração de conteúdo, porque o negócio quando eu tava one person business, super enxuto, tinha muito tempo disponível para conteúdo. Quando eu decidi assumir serviço, eu tava só no infoproduto mentoria, maravilhoso, margem de lucro lá em cima, tempo de trabalho muito menor, uma coisa incrível. Mas eu decidi assumir serviço. Eu decidi assumir equipe. Já era. Eu passei a ter uma rotina mais normal, vamos dizer assim. E aí, com uma rotina mais normal, eu me tornei obrigado a ter que encontrar saídas e alternativas que eu me obriguei para essas coisas não me obrigarem a ter que reformular a rotina e ter um negócio preciso. E aí vem o ponto. Eu gosto muito de rotina, gosto muito de acordar na mesma hora, dormir na mesma hora. Só que eu aprendi um dia na minha vida e eu não sei, eu fixei essa crença, essa ideia de que se eu tiver a rotina matinal redondinha, se eu tiver a rotina noturna redondinha, o meio do dia pode ser bagunçado ou pode ter muitas aleatoriedades que a tendência é que ele se ajeite. E aí, toda vez que eu tenho problemas de organização de rotina, eu só arrumo o que eu faço, o horário de acordar e o que eu faço na primeira hora do meu dia, e o que eu faço na última hora do dia, o horário de dormir. Arrumo essas duas coisas, parece um milagre assim. Tudo começa a se encaixar. E aí, eu percebi que quando eu faço isso, por exemplo, eu já tenho agora os horários certinhos de reuniões que acontecem todos os dias. Eu tenho o horáriozinho do almoço que a gente criou aqui em casa. Eu tenho o horário de botar as crianças para dormir. Mas tirando esses horários fixos, existem esse monte de buracos de horário no dia, que sabe qual é que é?
Eu acho que muita gente gasta aqui, ó, celular, rolando feed do Instagram. Mas esse monte de buracos aleatórios... Cara, isso me lembrou de um livro. Isso me lembrou de um livro, cara, que se chama A Educação da Vontade. Eu tô procurando onde tá esse livro. E nesse livro esse cara fala... Cara, parêntese rápido, mas muito importante. Eu acho que é nesse livro. Esse livro aqui, Educação da Vontade. Nesse livro esse cara fala... Eu virei um japonês. Esse cara fala que a gente perde muito... O maior tempo perdido na vida são esses pequenos 5 minutos, 10 minutos que você tem livres e você não aproveita. Eu não vou lembrar onde está isso no livro, mas é desse livro, cara. Eu lembro disso. Que a gente perde muito desses tempos, muito do nosso dia é perdido nesses pequenos 5 minutos, nesses 10 minutos. E que a gente deveria aproveitar eles ao máximo. E eu não acho que é um negócio de máxima performance. Eu não sou um cara que gosta da ideia de alta performance. Eu não acho que é isso. Eu acho que é uma questão de não tentar controlar esses momentos, mas proteger para que eles não sejam perdidos em coisas como ficar rolando o feed do Instagram. Pô, eu que tanto falo, eu tô aqui tentando achar, né? É um negócio muito aleatório. Eu que tanto falo que a gente não pode ficar no celular, que a gente não pode ficar... que eu não quero perder meu tempo com Reels, coisa e tal. Teve um dia desses, velho. Minha esposa saiu com as amigas dela. Eu fiquei em casa, botei as crianças pra dormir. Deitei na cama sozinho, aleatório, assim. Fiquei, meu Deus. Minha vida é uma merda, assim, minha mulher. Não sei nem dormir, entende? Não sei nem como é que faz. E eu perdi, sei lá, cara, 1h30 vendo Reels, bicho. Porque eu tava meio... O que eu faço? E daí, depois dessa 1h30, eu dormi triste, velho. Eu falei, caraca, velho. 1h30 que eu podia ter lido... 1h30 que eu podia ter feito tanta coisa, cara. Por que que eu fiquei 1h30 rolando Reels na porcaria do Instagram? Tipo, cara, eu terminei uma depressão aquele dia. Mas enfim, a questão é... A gente não tem que controlar esses espaços que não estão demarcados no dia, que não é hora da janta, que não é hora da reunião. Mas a gente precisa aproveitar eles cada dia de um jeito, dentro de uma dessas coisas que é a criação de conteúdo. Então, eu tenho que aproveitar eles dentro dessa parte de gerar ideias. Eu tenho que aproveitar eles para ler um livro. Eu tenho que aproveitar eles para fazer um diário. Eu tenho que aproveitar eles para gravar. Eu tenho que aproveitar para organizar uma ideia gerada para que ela fique boa o suficiente para aparecer num vídeo ou num texto. Então, o meu conselho, que é o que eu tenho feito, é... A gente pode resumir, vamos resumir isso aqui. Primeiro, você passa a viver num modo observação e reflexão em que todo episódio da sua vida pode gerar uma fonte de ideia. E segundo, você aproveita esses espaços todos para viver essa rotina de trabalho focado, modo jornalista, e ao invés de ter que readaptar toda a sua vida para você conseguir viver do digital e não sei o quê, você reorganiza só esses pequenos momentos mentalmente. Então você faz uma reorganização mental. E nessa reorganização mental, você vai passar viu que tem 5 minutinhos? Cara, liga o modo antissocial e pensa, gera uma ideia. Achou outros 5 minutinhos? Cara, pega o caderninho, organiza essa ideia. Achou outros 5 minutinhos? Senta e grava. Senta e escreve, manda um áudio. Achou outros 20 minutinhos? Senta e lê um livro. E eu tenho feito isso. Então eu tenho uma parte da minha rotina totalmente previsível e uma parte da minha rotina totalmente imprevisível. Não tem hora de gravar, não tem hora de ler. Mas é assim que eu tenho feito e é assim que tem funcionado. Enfim, pensei que isso fosse te ajudar. Diz aí nos comentários o que você acha. Tamo junto.